Olá, navegantes do Travessias. Aqui é Cida Pedrosa, poeta e escritora, que toda sexta-feira tem um encontro marcado contigo aqui na TV Grabois. Bora simbora atravessar. Hoje eu vou falar sobre um cara super importante para a literatura brasileira, o Graciliano Ramos, o nosso querido Graça, esse homem que foi romancista, contista, cronista, memorialista, político brasileiro e jornalista. É muito isto, não é? Este cara é demais, é um dos meus escritores favoritos. Vamos embora? Graciliano Ramos nasceu em Quebrangulo, no estado de Alagoas, no dia 27 de outubro de 1892. Mesma data do presidente Lula, vice, isso é incrível. Eu conheço Quebrangulo, que eu já fui lá, fui na casa de Graça, tenho foto e tudo. Ele foi o primeiro de 16 irmãos de uma família de classe média do sertão nordestino, tendo vivido os primeiros anos de sua vida em várias cidades do Nordeste brasileiro, a exemplo de Buíque, em Pernambuco, Viçosa, Maceió e Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, que foi também onde ele nasceu. No Rio de Janeiro, passou um tempo trabalhando como jornalista, colaborando com jornais como O Malho e O Correio da Manhã, até regressar para o Nordeste em 1915, devido à tragédia familiar em que perdeu 4 irmãos vítimas da peste bubônica. Em Palmeira dos Índios, cidade em que se fixou, Graciliano casou-se e teve 4 filhos. Lá ele também foi prefeito. Vale a pena, se você gosta de pesquisar, de ler um livro com os despachos de Graciliano, que são verdadeiras obras literárias. Seu primeiro romance, Caetés, foi escrito em 1933. Nessa época mantinha contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. A academia os classifica como os romancistas da primeira fase do modernismo e também com a marcada produção do chamado romance regionalista. Eu vou de encontro a essa questão do regionalismo porque eu tenho batido muito pesado nisso. Porque o que é regional? Por que é que aquilo que é escrito na Avenida Paulista é nacional e o que é escrito aqui no Nordeste é regionalista? Eu vou de encontro a tudo isso porque isso é cultura hegemônica, é aquilo que quem está em cima joga para nós. Nós não podemos qualificar estes grandes escritores como regionalistas, porque é reduzir o tamanho da obra deles e o tamanho da sua contribuição para a literatura brasileira. Gostaram, babies? Quando se preparava para publicar o próximo livro, foi preso após a insurreição comunista de 1935. Foi levado para o Rio de Janeiro e ficou no cárcere por 11 meses. E, pasmem, sem julgamento foi solto, o que prova a ilegalidade daquela prisão, como ilegais foram todas as prisões daqueles que lutaram por um mundo melhor e contra um processo ditatorial. Esse incidente o inspiraria a publicar 2 de suas principais obras, Angústia, de 1936, e o texto Baleia, que depois daria origem ao livro Vidas Secas, que é publicado em 1938. Queria dizer aqui para vocês que tem uma religião para mim, que é ler todos os anos novamente Vidas Secas. Todos os anos eu leio. Sabe por que eu leio anualmente? Para eu não esquecer de onde eu vim e as raízes brasileiras. Aprendi isso com meu companheiro Seno Ramos, que lê este livro sempre. O livro Vidas Secas foi levado para a linguagem cinematográfica e é um marco do cinema novo brasileiro. Tu tens que ver. Anselmo Duarte é absolutamente preciso com seu olhar de dor e tão seco como as
terras do Nordeste brasileiro. Baleia, esta cachorra que, na verdade, a gente tem toda uma discussão se ela é o personagem principal do livro, se ela é gente ou animal. Os meninos que não têm nome, que é o filho mais velho e o filho mais novo, e sim a Vitória, que se arrasta como se arrasta toda a seca do sertão. Em memória do Cáceres, um dos seus livros mais famosos e publicados após seu falecimento, ele recorda a época em que ficou preso. São diversos registros autobiográficos divididos em 4 volumes que trazem as memórias de Graciliano durante o governo Getúlio Vargas entre 36 e 37. Aqui também vale um registro importante. Este livro também virou filme, um filme clássico. O Carlos Vereza, que faz o Graciliano Ramos, emagreceu 20 quilos para incorporar o personagem e ele está magistral. Na verdade, o filme é obrigatório para aqueles que querem conhecer mais sobre o período da ditadura Vargas. É um livro extremamente duro, revela as injustiças e atrocidades, como censuras, torturas, mortes e desaparecimentos que ocorreram na ditadura de Vargas. Eu vou ler um trechinho do Memórias do Cáceres para vocês, vou ler daqui. Chegamos ao quartel do 20º Batalhão. Estivera ali em 1930. Envolvera-me estupidamente numa conspiração besta com um coronel, um major e um comandante da polícia. E 24 horas depois achava-me preso e só. Pensando nessas coisas, desci do automóvel, atravessei o pátio, que em 1930 via cheio de entusiastas enfeitados com braçadeiras vermelhas. Se todos os sujeitos perseguidos fizessem como eu, não teria havido uma só revolução no mundo. Revolucionário chinfrim. As minhas armas, fracas e de papel, só podiam ser manejadas no isolamento. Concordo não, meu poeta? Tuas armas eram fera, porque a arma da palavra, ela não passa, ela é eterna. Quase me arrepiei todinho e ele está aqui. Ui! Pois bem, quando o velho Graça saiu da prisão, ele contou com a ajuda de diversos amigos, entre eles o escritor José Lins do Rego, para publicar seu livro Angústia, que fala da dor existencial nos tempos de chumbo, do nosso estar no mundo e estar nesse processo árido de solidão, precisando de acolhida. Em seguida, vem sua obra-prima para mim, Vidas Secas. Um livro extremamente marcante, que é a junção de vários capítulos que foram publicados ao longo dos anos como contos. Isso é informação que pouca gente sabe, viu? Isso é interessante. Nele, Graciliano narra os retirantes nordestinos atingidos pela seca e suas trajetórias em busca de melhores condições de vida. Ele fala sobre os conflitos fundiários, a fome, a falta de assistência, o que há de mais doloroso no sertão, deste sol inclemente e principalmente da falta de intervenção do poder público, que já poderia ter resolvido a famigerada seca há muito tempo. Já poderia, isso é ridículo. Como é que diabo Israel planta e colhe muito mais seco que nós e a gente fica naquela mendicância, velho?
Através do Fabiano, o pai, sim, a Vitória, a mãe, os 2 filhos, chamados de menino mais velho e menino mais novo, e a cachorra-baleia, entendemos a realidade de um povo, a desigualdade pulsante do Brasil e as nossas raízes proletárias. Outro livro que me marcou bastante foi o livro Infância, escrito em 45 aos 53 anos de idade. No livro, Graciliano traz suas memórias ali vividas dos 2 aos 12 anos de idade. O bom é que quando eu li o livro, eu consegui identificar várias coisas aqui de Pernambuco, ali da cidade de Buíque, onde o escritor morou. Ao falar de si, o autor também fala sobre as relações humanas, a opressão, o autoritarismo do seu pai. Sua salvação é a literatura, seu encontro com a arte e a palavra, como arma, como instrumento para ganhar a vida. E Graciliano voa alto. Em 1951, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Escritores. E tu sabia que Graciliano era comunista? Pois ele era, filiou-se em 1945 ao Partido Comunista do Brasil. Naquela época, o partido era comandado pelo Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, e ele permaneceu no partido até a sua morte. Tem uma questão bem importante. O Graciliano conviveu na prisão com várias pessoas importantes da política brasileira. Dentre elas, a nossa Nise da Silveira, uma psiquiatra que implementou no Brasil a luta contra o manicômio. Essa mulher era tão importante, para vocês terem uma ideia, que era colega de Jung, com quem trocava correspondências. Se você quiser saber mais sobre ela, clica aqui que você tem um programa só sobre a história da nossa Nise. O Graça já sabia da relevância da nossa Nise para os direitos humanos. Junto a eles também estavam ali no cárcere várias mulheres importantes. A Olga Benário era uma delas e eles participaram do momento histórico onde a nossa Olga foi retirada do cárcere por Getúlio e entregue aos nazistas, onde é assassinada dentro de um campo de concentração. O nosso amado escritor adoece gravemente em 52. No começo de 53 foi internado, mas acabou falecendo em 20 de março daquele ano, aos 60 anos de idade. Ele foi vítima de um câncer de pulmão e faleceu ali no Rio de Janeiro. Gente, eu tenho 59 anos. Um homem desse falecer tão jovem assim, chega a dar uma dó do quanto ele poderia ter deixado de mais produção para o Brasil. O Graciliano faz parte do cânone da literatura brasileira. Ele é muito lido, querido, estudado. Ele é um dos autores clássicos da nossa literatura e merece ser vivo sempre, vivo a partir da palavra, a partir da grande literatura que ele deixou para todas e todos nós. E que orgulho dele ter sido um comunista. Como é importante a gente pensar que grandes cabeças da literatura e das artes brasileiras estiveram filiados e perfilados na fileira daqueles que lutam pelo mundo melhor, pelo mundo mais comum. Vivam os comunistas. Mas não é a verdade? Quem tem história tem tempo de contar coisas, minha gente. Minha gente, eu estou muito emocionada. Tu gostou dessa história? Eu gostei demais. Curte, compartilha, ó, dedinho de joinha, deixa teu recadinho. Eu estou aqui completamente suada, emocionada de ter podido falar de Graciliano Ramos. Vem com a gente toda sexta e vamos atravessar. Fui! Gente, esse Graça é tudo. Ele é tudo, velho.